Você já perdeu um ente querido? Se já, esse vídeo talvez seja para você. Bem, o que eu posso dizer? Muitas coisas aconteceram nesses poucos dias perto do Natal. Existiu uma passagem na Bíblia, segundo Samuel, capítulo 12 de segundo Samuel. Talvez, se fôssemos falar, poderíamos falar em específico talvez do 16 ao 24. Embora desde o primeiro verso me tocou bastante. Nele, Davi é confrontado por Natã por ter errado com Deus, por ter feito uma crueldade. Davi, um homem, na palavra de Natã, existia, né, um homem. Eu vou ler para vocês, mas o Senhor enviou o profeta Natã a Davi, e ele foi até o rei. E ele disse: havia dois homens em certa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como uma filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre e matou e a preparou para seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve instituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres de seu senhor, e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e a fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas, roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir o castigo, tomarei suas mulheres diante dos seus olhos. Bem, aí outros homens, o que você fez em segredo eu farei acontecer abertamente diante de todo o povo de Israel. Eu estou pulando porque não é os versículos principais, só introduzindo a história para vocês. E aí Davi confessa a sua culpa. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor perdoou você. Você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para a casa do Senhor, fez adoecer gravemente o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi, com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os fariseus... desculpa. Jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente, disseram. Se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. Ele disse, abre aspas: a criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles. Está morta. Então Davi levantou-se do chão, lavou, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário, adorou o Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxesse alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos.
Não entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor jejuou, chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer. Davi respondeu: Enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava: quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderei eu fazer ela voltar? Um dia irei até ela, mas ela não voltará a mim. Então Davi consolou Betseba, sua mulher, e teve relações com ela. Betseba engravidou e deu à luz um filho, a quem Davi chamou Salomão. O Senhor amou a criança. Enviou uma mensagem por meio do profeta Natan, dizendo que o menino devia se chamar de Dias, conforme o Senhor havia ordenado. Essa é a história. Eu introduzi ela bastante para falar, agora sobre a mensagem que eu tenho para passar. Se você ficou até aqui, meus parabéns, muito obrigado. Eu li as escrituras e é sobre isso que eu queria dizer também, a importância disso. O meu pai sempre foi um homem muito alegre, muito feliz. Algumas pessoas que me conhecem, falam, que eu tenho espírito de vereador, alguma coisa assim, E as pessoas me conhecem, falam com todo mundo, cumprimentam todo mundo. Quando era novinho, meu pai me ensinou isso. Me ensinou a ser gentil com os vizinhos, a cumprimentar todas as pessoas que a gente conhecia e ser educado com todo mundo. Ele sempre dizia que a gente não perde nada em ser bom com as pessoas. A gente não perde nada em ser gentil com as pessoas. Isso foi algo que ele me ensinou. E ele fez isso. Todo lugar que for aqui em Macaé que mencionar o nome dele, vai haver uma pessoa que o conhece, que o respeita e que o admira muito. Meu pai é uma pessoa muito querida. Muito querida. Ele estava internado porque aconteceu um incidente que a gente chama de é conhecido como aneurisma cerebral. Os sintomas, um dos sintomas era dor de cabeça. Eu sempre falei muito em relação a isso com as pessoas da minha volta, Eu sou o tipo de pessoa que só gosta de tomar remédio quando vai no médico, o médico fala para tomar o remédio. Não gosto de me automedicar. Quem me conhece sabe disso. Mas meu pai, eles tinha dor de cabeça frequente e ficava sempre tomando remédio, para melhorar essa dor de cabeça. Mas na verdade era um sinal, era Deus avisando. Era um sintoma do aneurisma cerebral. Que primeiro ele cria, um aglomerado, Tipo, ele meio que enche uma veia, uma artéria, um vaso do cérebro. E começa a causar alguns sintomas, como dor de cabeça. Só que o perigo é quando esse vaso acaba estourando, É algo que acontece por fator genético e por pressão alta. Meu pai tinha pressão alta, meu pai também era muito trabalhador. Meu pai chegou a trabalhar em 3 empregos, tudo isso para que não faltasse nada para mim. Ele sempre foi um exemplo de trabalhador desde novinho, ele começou a trabalhar com 13 anos de idade. Chegou a vender mariola. Ele falou para mim, ele já comentou comigo, que só não conseguiu vender picolé. E picolé, ele era tímido, aí tinha vergonha de ficar gritando na rua, picolé. Mas sempre foi muito trabalhador desde novinho. Ele é um exemplo forte de que não existe, essa questão de vítima da sociedade. Quando a pessoa é de bem, quando a pessoa é honesta, ela vai dar um jeito. Meu pai sempre deu. Trabalhou muito na vida, se esforçou muito, se dedicou muito. E tinha muito orgulho de mim. A última mensagem que ele me mandou foi dizendo isso. Que se orgulhava muito de mim. Quando eu mandava meus vídeos para ele, ele assistia, se emocionava, chorava, falava que tinha muito orgulho. Do homem de Deus. Deus estava me moldando, estava me fazendo ser. Mas foi meu pai que me ensinou, quando eu era mais novinho, a quando eu estivesse triste, a quando
acontecesse alguma coisa, quando eu tivesse um pesadelo, eu poderia ajoelhar na cama e orar para Deus. E Ele viria ao meu socorro, me ajudaria. Eu fazia isso. Eu tinha pesadelos quando criança, orava para Deus e Deus me ajudava. Foi fácil para mim depois que eu me converti, né? Eu me converti por volta de 14 anos para 15, para quem não conhece, não sabe a minha história. Foi fácil para mim entender Deus como um pai amoroso, um pai próximo, um pai como um melhor amigo. Porque meu pai sempre fez questão de falar isso comigo, de que a gente não era só pai e filho, a gente era amigo, ele era meu melhor amigo. A gente fazia muitas coisas juntos. O sonho dele era a gente fazer academia juntos. Aí então, depois que eu entrei na faculdade, né, e eu comecei a fazer academia junto, a gente ficava um zoando o outro, falava que ia ficar mais forte que ele falava que eu tava ficando forte, sei lá o que, esse tipo de coisa. Era uma coisa minha e dele, né? Meu pai, eu jogava videogame quando era mais novo, mas meu pai nunca gostou de videogame. Mas a academia foi algo que a gente encontrou em comum. A gente fazia com muito amor junto. Gravava. Meu pai é um blogueiro. Gostava de postar foto, de gravar vídeo. Antes de me converter, eu já comentei que eu não gostava de tirar foto nem nada, né? Mas meu pai sempre foi uma pessoa muito alegre. Sempre gostou de tirar foto, sempre gostou de fazer essas coisas. Então, a mensagem que eu deixo também é em relação a isso. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Queria ter ligado mais para o meu pai. Queria ter passado mais tempo com meu pai. Estou usando o relógio dele. Justamente porque eu queria ter passado mais tempo com meu pai. Não sei se vocês já repararam, vocês que são da minha faculdade, mas antes de cada prova, eu não tenho caneta, né? Que eu uso um tablet digital. Mas antes de cada prova, eu abro minha mochila e pego de uma caixinha uma caneta. Só que nessa caixinha tem uma mensagem do meu pai, que ele escreveu para mim. E a caneta foi ele que me deu também. O pai tinha muitos sonhos, mas um dos maiores sonhos dele era me ver formado. E eu pretendo honrar meu pai. Tanto é que eu conversei com os médicos, falei para os médicos que meu pai é um milagre. De cima a baixo, meu pai tem uma cicatriz. No mesmo dia que eu me batizei, saí das águas, recebi o nome de Matias, porque o nome não era só uma coisa qualquer, tinha a ver com o contexto naquela época. E a cultura hebraica valorizava muito a questão desse sentido do nome na época. Então não era só porque achou bonito. E me chamou muita atenção isso, né? Que algumas pessoas, como Abraão, se chamava Abrão, Sara se chamava Sarai, mas tiveram o nome mudado junto com uma nova identidade, um propósito de Deus. Eu queria entender meu propósito naquela época. E queria isso, uma transformação tão forte que mudasse minha identidade, que mudasse meu nome. Por isso, eu falei para minha mãe para ela orar, escolher um nome. E ela orou, e no dia que eu saí das águas, ela falou Matias, que significa dádiva de Deus, presente de Deus. Nesse mesmo dia, à noite, por volta de 11 horas de meia-noite, por aí, ou seja, eu saí das águas, eu estava me batizando por volta de meio-dia, 11 horas, meio-dia. E meu pai, por volta de 11 da noite, meia-noite, sofreu um acidente de carro. Bateu, foi para casa, quase bebeu um copo d'água e aí poderia ter sido pior, mas ele passou mal antes disso. E aí foi levado para o hospital. E nessa que ele foi levado para o hospital, né, fizeram uma bateria de exame, fizeram tudo, aí abriram meu pai de cima a baixo e lavaram todos os órgãos do meu pai, porque ele estava com uma hemorragia interna. Deus fez um milagre naquele dia. Me deu meu pai quase por volta de 7 anos. Foram 7 anos desde aquela época. Faz nesse dia, eu me batizei dia 24/6. Meu pai foi meu presente de batismo, meu presente de aniversário.
é aniversário do Matias. Deus não queria que um dia de felicidade e alegria. Porque, pra quem não sabe, o batismo, o cristianismo, é a morte do velho homem e o nascimento do novo. Deus fez com que esse novo homem recebesse de presente o próprio Pai. Quando eu adoeci, para quem não sabe, eu adoeci uma época. Tive um problema, acreditavam ser no coração. Eu dormia mais de 12 horas, acordava cansado. Sentia como se um dos meus pulmões não funcionasse. Não tinha forças para falar, não conseguia nem cantar. Não conseguia louvar a Deus, isso me deixava até mesmo angustiado. Cheguei até de teimosia a falar, não, eu vou louvar a Deus, que mesmo que eu morra, prefiro louvar a Deus. Meu pai era o mais desesperado nessa época, com medo de perder o filho. Eu orava todo dia na cabeceira da cama, desesperado. Dava para ver a angústia dele nos olhos. O filho único dele, e não aguentaria perder. Eu sabia disso. Então eu lembrei de Ezequias, do rei Ezequias, que também adoeceu e pediu para Deus mais anos de vida, e Deus deu. Deus atendeu a minha oração. Eu tenho certeza que meu pai nessa época chegava a orar para que Deus levasse ele no meu lugar. Muita coisa aconteceu. Deus chegou a pagar exames médicos para mim, porque eu realmente melhorei. Fiz uma bateria de exames, um monte de coisa que eu não conseguia fazer na época. Não tinha plano também. E Deus pagou tudo. Tudo cortesia. Eu tenho até hoje guardado em uma das minhas carteiras. O dia que Deus pagou meus exames. Foi como eu coloquei na minha agenda. E no final eu fiquei bom. Jogo basquete hoje no time da faculdade. O próprio médico que me liberou e tal falou, né, que era bom fazer exercício. Foi tudo que ele falou. Mas na época eu não conseguia, né? Quando tava doente. Não conseguia fazer nada. Eu tava muito fraco, não conseguia fazer nada. Não, acordar já era difícil. Aí hoje eu posso jogar basquete, esse tipo de coisa. E foi nessa época. Todas essas coisas que aconteceu, né? Fizeram valorizar coisas simples. Que a gente pode fazer todos os dias se não dá valor. Que é o sonho de muitas pessoas. E com certeza influenciou também, né? Porque eu quero ser um engenheiro biomédico. Porque desde pequenininho eu sempre quis ser inventor. Criar tecnologias novas. Que eu acredito que o cérebro é um milagre. Foi o que eu falei com os médicos também. E ele é um milagre pelo qual eu acredito que Deus permite que realizamos outros milagres. E é isso que os médicos fazem todos os dias, milagres. Conversei com eles, todo o procedimento, né, que eles estavam me explicando em relação ao meu pai. E fiz alguns pedidos. Dentre esses pedidos, eu queria ir lá e agradecer cada pessoa que cuidou do meu pai. Nesse quadro e no outro quadro. Agradecer cada pessoa pessoalmente. Apertar a mão e agradecer. Porque foi isso que meu pai me ensinou. Eu contei toda essa história, a equipe chegou até a se emocionar. Eu pedi para eles mais algumas coisas e pedi para que eu pudesse subir e orar pelo meu pai. Porque eu falei para eles que eles iam presenciar talvez naquela noite um milagre. Ou de outra forma, Deus ia fazer alguma coisa também. Mas desde o início, eu sabia que essa situação era para glorificar o nome de Deus. Eu fiz questão de fazer isso da melhor forma possível, que Deus me conduziu. Chegamos lá, conversei bastante com meu pai, falei com meu pai e orei. Falei e fui orando. Citei a Bíblia, citei muitas passagens, muitos ensinamentos. Desde Jó, Davi, tudo. Tudo que eu me via naquele momento para falar em relação à Bíblia, em relação àquele contexto, em relação à fé.
e deixei tudo na mão de Deus. Confiei na mão de Deus. Que nem Jó. O nível de Jó, ele em especial ensina isso. A gente não precisa entender as coisas. A gente só precisa confiar em Deus. Saber que Deus é Deus, independente das circunstâncias. Independente do sim e do não. Deus é Deus e continua sendo Deus. Não muda quem Ele é. E Ele é bom, misericordioso e bondoso. A gente precisa confiar, entender. Ele vê as coisas como a gente não vê. Não cai um fio do nosso cabelo sem a permissão dele. Não acontece nada sem a permissão dele. E meu pai, ele poderia ter sido um indigente. Porque quando ele passou mal, né, deu um clarão nele. As pessoas que socorreram ele foram 2 homens cristãos. Deus enviou 2 anjos dele para socorrer meu pai. Lá no meio de uma chuva forte, eles pararam o carro, cuidaram do meu pai, tiraram ele de uma poça, conversaram com ele. Meu pai agradeceu eles, que esse era meu pai. Agradeceu eles por terem ajudado ele, né, pediu ajuda e falou o nome dele. Aí foi por isso que eles me acharam. E acharam o Instagram do meu pai, e meu pai foi um pai, né? É um pai muito coruja, né? Um pai babão. Tinha um monte de coisa minha lá, então eles mandaram mensagem pra mim. Que eu aparecia muito no Instagram do meu pai. E com isso, eu mandei mensagem pra minha tia, a gente foi organizando tudo. Meu padrasto e minha mãe organizaram tudo. Deus preparou um BlaBlaCar específico para conseguir chegar lá. Não tinha passagem de ônibus, então Deus preparou até isso. Porque né, nessa data, difícil encontrar vaga em cima da hora assim, para viajar. E aí eu fui e viajei. Durante a viagem, fui indo. E cheguei lá e tal. Aconteceu muitas coisas. Eu preguei, então falei muitas coisas. Depois que eu orei, eu preguei, eu lembrei de Davi, desse texto que a gente acabou de ler. E eu falei para Deus, na verdade Deus tinha me falado, né, que existe 2 formas de glorificar Ele nessa situação. A primeira é a que eu queria, é a que eu quero, né, que nós queremos. Que é meu pai levantando, acordando e deixando a medicina maravilhada, deixando todo mundo lá que não crê com um dilema muito forte de ter presenciado um milagre. Mas meu pai já era um milagre, como eu contei, da barriga dele. A segunda forma era honrando o nome de Deus. Como eu falei lá na minha oração, eu não creio em Deus pelo simples fato dele ser um gênio da lâmpada que eu esfrego e faço pedidos e ele realiza. Isso não é o que me faz crer em Deus. Eu creio em Deus por quem Ele é. Eu conheço o Pai que Ele é e que nos ama tanto que entregou o seu Filho. É um Pai que veio, né, à Terra, se entregou por amor a nós. Ele foi humilhado, cuspido, desprezado, insultado. Bateram nele, botaram a coroa de espinho no Deus do universo, no Criador, no Rei do universo, colocaram uma coroa de espinho. E ele mesmo assim, quando estava na cruz, falou: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Esse é o Deus que eu adoro, com um coração tão maravilhoso de compaixão, que ele não precisava fazer isso. Ele é Deus. Quem somos nós, mero mortais, mero pó, para que Deus se importe? E mesmo assim,
ele resolveu descer, vir à Terra, nascer como um ser humano, como Jesus, e repartir seu sangue e seu corpo por nós, para nos salvar. No filme Eu Só Posso Imaginar, minha mãe tinha me recomendado esse filme antes, queria ter assistido antes. Uma situação parecida, né? Em relação a pai e filho naquele filme. E em um determinado momento, o pai fala pro filho, porque o pai ele contraiu um câncer, aí estava no estado terminal, mas no finalzinho do filme. Dei um spoiler para vocês, mas vocês precisam assistir esse filme. E aí ele fala que ele se converteu, que o pai dele se converteu ouvindo ele na rádio, porque vocês vão entender quando vocês verem o filme. Mas o pai dele se converteu ouvindo ele na rádio, o filho dele na rádio. E isso mudou ele. O filho dele comentou sobre isso, né? O poder que o evangelho tem, que foi capaz de transformar o pai dele. E nessa cena, nossa, eu cheguei a chorar. Porque meu pai, ele via meus vídeos, falava com tanto orgulho quando ele via meus vídeos. Com tanta felicidade. Meus vídeos falavam muito com ele. Eu mandava louvores para ele. Algumas pessoas recebem também de mim alguns vídeos, esse tipo de coisa. Então, entendem um pouco o que eu estou falando. Aí eu fiz um monte de coisa. E no final da minha oração lá, infelizmente não foi da vontade de Deus que ele levantasse. Eu tinha falado que era Deus que ia decidir. Quando eu tirasse a mão dele, ele era Deus, ele é Deus, para meu pai abrir os olhos. Mas se ele não abrir, ele continuava sendo Deus. Eu já mostrei aqui o testemunho, né, da história de Davi. Eu estava jejuando já há um bom tempo. Foi o jejum mais longo que eu fiz na minha vida. No dia que eu recebi a notícia do acidente do meu pai, eu orei como nunca orei antes também. Pude sentir o que os grandes homens de Deus, avivalistas, falavam nos seus livros em relação a uma oração poderosa que faziam. Meu corpo inteiro chegava a tremer nessa oração. Mas não foi da vontade de Deus que meu pai levantasse. Então eu falei essa história. Eu tenho uma playlist no canal, As 7 Mensagens do Meu Coração. Essa playlist existe porque lembra que eu falei de Ezequias? Deus deu anos a mais para ele. Eu acreditava que Deus também me deu mais anos de vida. Eu acreditava, por algum motivo, eu tinha um testemunho interior que dizia que seria aos 21 anos. Pra quem não sabe, nesse momento eu tenho 21 anos. 2024. Eu tenho 21 anos. Achei que eu ia partir nesse ano. Mas lembra que meu pai orava para ele ir no meu lugar? Aparentemente ele foi no meu lugar. Meu pai deu a vida por mim. Ele sacrificou a vida inteira por mim. Ele se desgastava de trabalhar. Eu ficava preocupado com ele. Meu sonho era aposentar meu pai. Colocar ele numa piscina para ele fazer churrasco todo dia. Porque a alegria do meu pai era fazer churrasco. Eu gostava de ver a família inteira feliz comendo. Era o prazer dele. Era o passatempo dele, fazer churrasco para a família. Não sabia eu que, na verdade, aos meus 21 anos,
quem partiria era meu pai, com 44 anos de idade. Meu pai me teve por volta de 23 anos. Meu pai é de 1980. Nasceu dia 20 de setembro. De 1980. Meu pai tem duas irmãs. Minha avó, né? Filha da minha avó. Elas estavam lá nesse momento também. Quando a gente recebeu essa notícia do laudo. Tá aqui, né? Eu não vou abrir, né? Mas é um laudo que tem a definição médica de morte. Meus amigos da área da saúde já sabem, né? Do que se refere, como é. Infelizmente, foi o que aconteceu com meu pai. Mas ele vai estar sempre vivo em nossos corações, né? No que ele nos ensinou. E a mensagem que eu deixo com esse vídeo é essa. E é a mesma que Davi. Ele disse: um dia eu irei até ele, né? Davi disse, né? Que iria até ela, né? A filha, o filho, a criança dele. Mas um dia eu irei até ele, mas ele não voltará para mim. Nós que queremos em Deus, na vida eterna, nós temos essa esperança, que um dia iremos nos reencontrar. Que um dia eu vou reencontrar o Pai sorridente e feliz. Mas quem não conhece a Deus é como uma pessoa que está no mar, pega um punhado d'água e a água escorre pelas mãos. A vida logo passa. Mas quem crê em Deus é como toda aquela imensidão de mar, que a pessoa não sabe onde começa e onde termina. Não viva só pelo punhado de água. Essa é a mensagem principal desse vídeo. Ame as pessoas enquanto você pode. Não deixe para ligar no dia seguinte. Ligue no dia. Deu vontade, liga. Liga, manda mensagem, diz que ama. Que você nunca vai saber. Eu sempre ouvia isso, né? Você nunca vai saber quando vai ser o último eu te amo que você vai dar para alguém que você ama. O último abraço. O último filme juntos. O último momento juntos. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Amem as pessoas que vocês amam. Porque enquanto há vida, há esperança. E nossa vívida esperança é o autor da vida. A porcaradoquia tem a ver com isso. Essa ardente expectativa que nós temos, independente da circunstância à nossa volta. Manter os olhos fixos no alvo, que é Cristo. Um dos sonhos do meu pai era me ver formado, como eu falei. Ele queria entrar na minha formatura. Eu faço engenharia biomédica, pra quem não sabe, né? Estou cursando ciência e tecnologia, bacharelado em ciência e tecnologia na Unifesp, e vou fazer engenharia biomédica. Esse é um braço, tá um pouco desmontado, mas ele falou que não ia nem limpar nem fazer nada, ia levar do jeitinho que tá. Tá um pouco mais desmontado do que da última vez que eu vi, se não me engano. Mas basicamente é uma mão biônica que eu fiz antes de entrar na faculdade, né? Uma mão de papelão. Na engenharia biomédica a gente trabalha com prótese, com órtese, esse tipo de coisa. Ele falava que o sonho dele era a minha formatura, ele ia entrar com isso em mãos, chorando, né? Meu pai era chorão, era um homem muito grande e forte. Mas era o clássico homem muito grande e forte, né? Que tem um coraçãozinho muito bom. Meu pai era uma pessoa maravilhosa, né? Ainda é. E tem muito a nos ensinar.
deu emprego para muitos pais de família. Pegava currículo, mandava para os amigos, conhecia um monte de gente, né? Então empregava um monte de gente, dava emprego, ajudava quem precisava. Meu pai era um exemplo. Era um exemplo de trabalhador, de pessoa boa. Para quem não sabe, Leandro tem origem grega. Minha avó não sabia, provavelmente, quando falou isso, mas o significado de Leandro, né, já que a gente falou um pouco da importância do significado dos nomes, significa homem-leão ou homem gentil, né? São dois significados. Meu pai era isso. Ele era um homem muito gentil, mas era um leão, um homem muito forte, batalhador. Eu amo muito meu pai. Tenho certeza que você também. Perdi meu pai praticamente no Natal. Apesar de que o momento de óbito dele, né, vai ser declarado como... Foi declarado ontem, né? Por volta das 5 e pouco. Quase 6 horas. Aproveitem os pais de vocês. Aproveitem. Quando eu cheguei em casa, a Bíblia do meu pai estava aberta nesses salmos. A Bíblia estava aberta do Salmo 51 ao 55. Meu pai provavelmente estava lendo. Sempre falava para ele ler a Bíblia. Ele queria adquirir o hábito, né, de fazer as coisas. Então provavelmente ele estava lendo a Bíblia no tempo dele. E tava, diz assim, esses versículos, na versão da Bíblia que ele usava, que era a Bíblia da família, ficava aqui em casa. As minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifique-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da sua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, é a minha língua, louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios, de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Porque te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal com uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus destruirá para sempre, arrebatar-te-á, arrancar-te-á da tua habitação, e
desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão e temerão, e se rirão dele, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Disse o nécio no seu coração: Não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não tem conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eles que se acham em grande temor, onde temor não havia. Porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundistes, porque Deus os rejeitou. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os seus ouvidos às palavras da minha boca. Porque estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Não põe a Deus perante os seus olhos. Vou repetir. Porque estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Não põem a Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Perdão. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destruí-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque me livrou de toda angústia. E os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas a minha súplica. Atende-me o que ouve-me, lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e horror me cobriu. Pelo que disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide a sua linha, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela. Sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era o inimigo que me afrontava. Então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente, e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte, e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei a Ele, e ouvirá a minha voz. Livrou-me em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá, os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerra. Suas palavras eram mais brandas do que o azeite. Todavia, eram espadas nuas,
Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição, homens de sangue e de fraude. Não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Meu pai está olhando esses salmos que vimos no começo, reconhecendo. Meu pai sempre foi isso, uma pessoa muito sincera com Deus, com um coração muito quebrantado, sincero com Deus. Começava geralmente as orações dele pedindo perdão por todos os pecados. Esse era meu pai. Então, o que eu deixo aqui é: não espere amanhã. Conheça também a Deus hoje, para que quando um dia chegar, as pessoas possam ter paz em saber que um dia irão te reencontrar e que você um dia vai reencontrá-las. Como disse, Deus é soberano sobre todas as coisas. Romanos 8:28 diz, né? Pois bem sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, ele rege todas as coisas, é soberano sobre tudo. Não cai um fio de nossa cabeça sem a permissão de Deus. Então, Deus mostrou o cuidado dele, né? Esses dois anjos de Deus que foi salvar meu pai, eles falaram com a gente. Começaram com meu pai, né? Meu pai falou que deu um clarão nele, por isso que ele caiu na moto. Mas meu pai estava devagarzinho, estava indo pelo acostamento e estava preocupado, né? Com a chuva e com os acidentes que estava tendo. Então, meu pai era muito cauteloso. Não foi a moto que machucou meu pai. Foi esse probleminha, foi o aneurisma. Aí eles explicaram que eles estavam indo atender um cliente, aí teve complicações, eles foram por outro caminho, aí o cliente cancelou, aí nessa que o cliente cancelou, eles passaram lá e viram meu pai. Então a gente percebe todo o cuidado de Deus, de ter feito com que eles fossem para uma rota, aí depois nessa rota o cliente cancelou, eles tiveram que voltar, aí quando eles voltaram encontraram meu pai e resgataram meu pai. Meu pai poderia ter ficado lá na chuva, sufocando numa poça d'água, sem ninguém saber de nada. Eu não ia saber, eu não ia poder ir para Macaé, fazer tudo que eu fiz, falar com os médicos, conversar e deixar esse testemunho. Porque tudo tem um propósito. E o nome de Deus ia ser glorificado. Isso era o que era definitivo para mim. Porque no livro de Jó a gente aprende, né? A gente não precisa entender, a gente só precisa confiar. E eu confio em Deus. Eu confio em Deus. As decisões de Deus. Nada, não tem como dar uma rasteira em Deus, não tem como pegar Deus de surpresa. Tudo isso aconteceu, ainda estava nas mãos de Deus, permanece nas mãos de Deus. E eu confio em Deus, independente do resultado. A minha fé não é sobre, como eu disse, um gênio da lâmpada. A minha fé é em um Deus vivo, em um Deus que eu conheço, que fez questão de fazer esses detalhes, muitos detalhes, como eu consegui BlaBlaCar, como todo esse acidente, né, o cliente cancelar e o pessoal aparecer lá, e eram dois cristãos, diácono e o outro acho que era pastor, nem sei, mas também era um homem de Deus. Então eram dois cristãos, poderia ser pessoas sem ser cristãos, mas Deus fez questão que fossem dois cristãos que oraram por ele, que conversaram com ele. Então, essa é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês. Avisando também a todos meus amigos, agradecendo a todos meus amigos que oraram pela vida do meu pai. Todas as igrejas, muita gente orou. Católico, protestante, até mesmo judeu. Eu agradeço cada oração. Até pessoa fora do Brasil orou pelo meu pai. Meu pai é uma pessoa muito querida. E agradeço a vocês, meus amigos, que se compadeceram, se preocuparam comigo, com o meu pai, e oraram pela vida dele, intercederam. Meu pai, com certeza, estava alegre,
Minha avó estava falando que estava muito feliz. Na última mensagem dele, foi ele gravando vídeo, fazendo planos. Foi ele falando que se orgulhava do filho dele, me chamava de filhão. E se preocupava em fazer de tudo. Guardar dinheiro para poder ir na minha formatura. Meu pai mora em Macaé, no Rio de Janeiro. Meu pai é o melhor pai do mundo. Só perde, né, para nosso papai do céu, mas isso aí não tem como, né? Mas aqui nessa terra é meu pai. Se eu pudesse escolher, eu não escolheria outro pai, senão meu pai. Então, por favor, conheçam a Deus. Conheçam a Deus. Apresentem a Deus aos seus familiares. E você que está vendo esse vídeo e é um familiar dessa pessoa, conheça a Deus. Porque isso poderia ter sido muito mais triste se o meu pai não falasse tantas vezes com alegria que Deus é o fechamento dele. Deus é muito maravilhoso com eles. Conosco, né? Porque meu pai sempre tentava fazer o bem. Então, e sempre tinha Deus em mente. Deus ajudava muito meu pai também. Mas nós não somos salvos pelas nossas ações, porque nós merecemos. Mas é porque nós entendemos que somos pecadores. E meu pai entendia isso. E porque nós confiamos e acreditamos em Deus. E meu pai acreditava e crê em Deus. E é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado e nos lava. Meu pai é esse homem feliz e alegre. Agradeço a todos os familiares, todas as pessoas que oraram por mim e por ele. Nunca vou esquecer o que vocês fizeram por nós. Por nós. Por nós. Essa é a mensagem que eu queria passar. Deixei esse vídeo bem simples. Estou gravando ele aqui da minha casa em Macaé. Da casa onde eu cresci com meus pais. E lá tá precisando de reforma, esse tipo de coisa, né? Mas agora vai ser outros procedimentos, né? Mas, enfim, isso não é o caso. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixa até um comentário. E se você está vendo esse vídeo e você sofreu também alguma coisa, uma perda, né? Eu te entendo. O meu pai, eu optei por a gente fazer a doação, porque meu pai fez muito bem em vida. E as doações podem ajudar até 80 pessoas, salvar até 80 pessoas. E eu orei então para que Deus abençoasse cada órgão do meu pai que vai ser doado, para que a pessoa receba, funcione tudo bem, que ela possa viver uma vida maravilhosa. Meu pai, eu tinha fé de que ele seria um grande pastor, um grande evangelista, que ele conhecia muita gente, ele sabia falar com as pessoas. Então eu orei para que cada pessoa que recebesse também fizesse isso, ganhasse muitas pessoas espiritualmente também, porque o meu sonho é esse, é salvar pessoas fisicamente e espiritualmente. Essa é a minha motivação para fazer engenharia biomédica também, é para realizar sonhos. Infelizmente, eu não vou poder ter meu pai aqui ao meu lado quando realizar o dele. E parte do dele, porque uma parte, como eu disse, que eu queria fazer com meu pai, não vou poder. Como no filme que eu recomendei, eu só vou poder imaginar. Então, que esse vídeo, feito de uma forma tão simples e tão sincera, alcance o seu coração e faça você tomar hoje uma decisão de buscar a Deus, de se arrepender dos seus pecados, de buscar não viver mais por esse punhado de vida que cai na sua mão, mas pela imensidão do mar, a conhecer o Pai eterno e perfeito, a
Não se deixar abater ou abalar porque você achou que Deus era um gênio da lâmpada. E Deus não é um gênio da lâmpada. E eu sempre aprendi isso. E lembrar dos bons momentos. Meu pai me deu uma caneta. Sempre que eu vou fazer uma prova, eu pego essa caneta. Nessa caneta está escrito. Eu não deixei ela aqui mais. Nessa caneta está escrito. Pra que eu nunca duvide do meu potencial. Meu pai era meu maior fã, meu maior apoiador. E o sonho dos pais, né? Um amigo dele falou isso pra mim. É sempre que os filhos fossem melhor do que ele. Esse era o sonho do meu pai também. Meu pai se chama Leandro, assim como eu. Mas também se chama Matias, assim como eu. Porque ele foi meu presente. Nós dois nascemos de novo naquele dia. Eu agradeço a Deus pelos 44 anos ao lado do meu pai e pelos quase 7 anos que ele nos deu de acréscimo quando eu me batizei. Que essa mensagem toque no seu coração e gere frutos. Que a graça, a misericórdia e o amor de Cristo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. E lembre-se sempre. Não só seja, não só lembre dos bereanos, mas seja como eles. Busque conhecer a verdade do Evangelho e o Deus que você serve, porque Ele é maravilhoso. Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza no momento da dor e da angústia. Ele nos deu força para mim e para minha avó, para toda a família, nesse momento difícil. Agora a gente só pode ter fé e esperar. Um dia eu o verei de novo. Daqui por volta de uns 100 anos, né? Porque agora eu tenho trabalho em dobro para fazer, né? Mas nós vamos alcançar muitas pessoas para a honra e a glória de Deus. Então, é isso. Para meus amigos que estiverem preocupados comigo, preocupado, não querem me ver triste ou algo assim, continue orando a Deus, porque Deus me dá força. E pode ter certeza, se quiser me ver sorrir, me ver feliz, é só você conhecer esse mesmo Deus que eu amo tanto e prego, seja na dor ou na alegria. Você pode ir na ABU, no nosso ZBI, e você vai ver eu sorrindo por ter você lá. Você pode ir na minha igreja, Paz Church, em São José dos Campos, né? A Igreja da Paz, né? Paz Church, São José dos Campos. Fica lá no Jardim Colinas, no Shopping Colinas, né? No Hotel Golden Tulip ou no Green Tower. Esse final de ano vai ser no Green Tower. Mas eu tô aqui em Macaé ainda. Vou ir só depois, né? Tem que resolver algumas coisas. Mas é isso. Se quiser me ver feliz, é só aparecer nesses lugares e buscar Deus ao meu lado. Isso pra mim não tem preço. E como eu amava ir pra igreja ao lado do meu papai. Ele chorava, se emocionava, ficava agarradinho comigo. E ele sempre foi muito amoroso. Me despedi dele, eu fiz exatamente o que a gente costumava fazer. Beijei a testa dele, apoiei minha testa na testa dele, como eu gostava de fazer. Beijei a mão dele pedindo bênção. Beijei o rostinho dele com carinho. Façam isso com os pais de vocês também. E quando Deus te dá a oportunidade de ter eles ao seu lado. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. E sinto muito por vocês também que estão sofrendo com essa notícia. Meu pai era uma pessoa muito querida. Muito querida. Conhecia muita gente. Então eu sei a dor que vocês podem estar sentindo também. É isso. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Amo vocês também.